como trabalhar o lúdico como recurso metodológico na inclusão. Muito bem. A inclusão, né? Quando a gente pensa na palavra inclusão, inclusão de quem? Onde, né? Qual o lugar que essa pessoa precisa ocupar como um ser protagonista na sua história? Primeiro eu gosto de falar sempre, dizer o que eu aprendi sobre inclusão. Então, a inclusão, eu entendo como a capacidade de você enxergar o outro além da condição dele. O que tem por trás dessa condição do humano? Uma pessoa. Então, essa pessoa ela pode ter uma deficiência física, intelectual, ela pode ser parte de uma minoria, né, falando de classes sociais, o negro, a criança pobre, a criança de rua, a criança que vive numa instituição. Então, a gente pensa em inclusão em todas as esferas. Então, olhar para esse humano de forma sensível ao que ele traz na sua bagagem, na sua história de vida, mesmo que ele ainda tenha pouco tempo de vida. Né? Então, ele já traz uma bagagem. Um bebê de 4 meses já traz uma bagagem. Então, eu gosto de pensar a inclusão de quem? E onde, né? Qual o local que ela vai ocupar. E quando a gente fala, então, de crianças com transtornos e crianças com dificuldades de aprendizagem, que vivem em condições de grande vulnerabilidade, a gente pensa em propor a eles o que nós gostaríamos de fazer, o que nos dá prazer, quem somos nós, a nossa identidade, né? De que forma a gente se coloca no mundo. Qual é a importância que eu tenho no mundo? Quando você me convidou, eu me senti importante, né? Porque tenho algo a levar, a trazer para essa experiência. Me senti importante de ter você. Então, a gente se sente importante, né, Ruth? Porque alguém lembrou daquilo que a gente daquilo que a gente vive. Então, quando uma criança tem transtorno, com dificuldade de aprendizagem, ou mesmo uma deficiência, o jogo ele é muito presente na própria linguagem, na própria comunicação, é uma interface da comunicação, né, com essas crianças que entendem muito daquilo que a gente acredita que eles não estejam entendendo a partir do jogo. Então, as regras sociais, as figuras, os papéis de cada um, a representatividade, e toda a habilidade na transformação daquele jogo, se ele vai construir, aí a gente usa elementos da arte-terapia, né, de transformar o que não é tangível, intangível, que não é corpóreo, incorpóreo, ou seja, o que eu não vejo eu passo a ver. Então, os sentimentos, as emoções estão muito presentes nesse trabalho de brincar com as crianças que fazem parte de algum grupo aí de inclusão. Então, eu acredito muito no espelho, né? Aquilo que a gente revela nessa atividade do brincar, da conversa, do jogo, do riso, da contação de histórias, do poema, da música. Eu acredito muito no resgate da identidade da pessoa a partir dessa atividade. E não só eu acredito nas minhas andanças aí como arte educadora, nos projetos que eu realizo, como professora em sala de aula, pelas experiências que as minhas alunas, futuras educadoras, trazem, mas os teóricos trazem isso para a gente, né? Piaget, um grande educador, teórico da educação, sempre colocou que a criança, ela tem esse universo da imaginação, e a criança de qualquer nível de aprendizagem, de qualquer fase, porque ele divide a aprendizagem em várias etapas, em várias fases que ele chama. Então, independente do tempo cronos, se a criança tem uma idade cronológica, mas ela está ainda em outro tempo, em outra idade, qual é o kairos dela? Qual é o tempo da experiência? É o tempo fora do tempo. Então, a criança tem um outro tempo. Não adianta o adulto querer que essa criança de inclusão, mesmo as que não tenham
nenhum laudo, nenhuma necessidade específica, não adianta o adulto querer que ela responda no mesmo tempo dele. É necessário. Tem até um vídeo, não tem? Vocês falaram até sobre o tempo, que é do menininho brincando que o tempo é diferente do nosso e que é importante respeitar o tempo da criança, né? Isso, acho que é um vídeo que você deve estar se referindo numa das nossas formações do Tintim, né? Isso, do Tintim, isso mesmo. É fácil de as coisas que ele contempla, observa, que vai além daquilo que nós observamos, né? Ele é bem poético, ele bem lembrado, Ruth, ele é bem poético, né? E a mãe que gravou a criança ali, ela fala das delicadezas, né, do cotidiano, a câmera está até pegando a criança no nível dela, no nível que ela caminha, e esse vídeo é bem tranquilo assim de se encontrar no YouTube. Eu acho importante você trazer referência também, bem lembrado, porque os pais podem procurar e traduz muito daquilo que a gente está trazendo para essa conversa hoje, né? Da forma como a gente olha para as coisas, a forma como a gente transforma para a criança e como ela transforma para a gente tem um tempo específico dela, o que precisa ser respeitado, né? A gente precisa se colocar no lugar dela. Então a empatia acaba pressionando eles e gerando também, acho que uma ansiedade naquilo que eles deveriam ser, comparando com o filho dos outros, não é? Isso. E acho que é onde a gente tenta seguir esse padrão. Meu filho não está fazendo isso, nossa, né? E isso é ruim, né? Se tratando de brincar, né? Quando eles não conseguem encaixar as peças de um quebra-cabeça, por exemplo, um amiguinho, um priminho, alguém da mesma faixa etária já consegue, então entra o julgamento do adulto, né? Entra aquilo que eu quero que ele consiga e eu criei uma expectativa porque o outro já consegue, e aí eu fico ali classificando a inteligência dele a partir dessa simples atividade do brincar, e para ele é o desafio que está valendo ali. Não é o julgamento, é se ele de fato tem prazer naquilo que ele está realizando. Se ele consegue, aí é o resultado, e é o adulto que espera resultado. A criança vive o processo. Exato. Que a gente aí gera toda uma angústia na criança, e são, acho que, pontos que ela nem está percebendo, né? E que a gente está cobrando delas.